Bom, nós vamos dar sequência à programação agora, a todos que nos acompanham presencial e virtualmente, convidando para que esteja conosco aqui no palco para a sua palestra com o tema Seu Projeto Vale Ouro, como proteger sua ideia e transformá-la em negócio, o Dr. Márcio Miranda, coordenador do Profinit. Vamos recebê-lo. Lembrando a todos que estão conosco, nós temos frutas, água, café disponível, então fiquem à vontade para irem revezando, se alimentando, se hidratando durante a participação aqui na primeira edição do Rondônia Startup Connect. Doutor, fique à vontade, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer imensamente ao meu amigo Wilton pelo convite, também ao meu amigo Leandro, que deve estar correndo por aí resolvendo algum pepino. Mas agradeço imensamente também aos meus alunos do Profinit, Laila, e também ao nosso Bruno, que está aqui também presente, né? É bem importante a presença desses alunos para mostrar a importância da formação de recursos humanos aqui em Rondônia. Para hoje, né, a gente vai falar principalmente dois ativos que a sua empresa ela pode adquirir para que ela possa aumentar o valor da empresa. Então, é muito comum que as empresas, né, no Brasil como um todo, principalmente em Rondônia, pensem mais no seu produto, né, em comercializar o produto, do que ter um valor de empresa. Então, o valor de empresa é muito importante para tudo que foi discutido até agora. Desde que foi falado da parte de bioeconomia, desde que foi falado da parte de usar recursos da floresta, desde a parte que você fala de escalar o negócio. Então, os seus ativos, tanto os ativos tangíveis quanto intangíveis, são bem importantes para o crescimento da sua empresa. Quando a gente fala em propriedade intelectual, né, é algo que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, mas não sabe definir muito bem o que é. Então, de um modo bem geral, a propriedade intelectual é qualquer criação do intelecto humano. Tá? Então, esse é o mais amplo conceito que você vai ter. Criou qualquer coisa, você pegou um guardanapo, tirou uma canetinha, escreveu um poema de uma frase, é uma propriedade sua, você criou. Não importa a qualidade. A gente não fala aqui em propriedade intelectual se você gosta ou não gosta, se você acha bonito ou feio. Qualquer criação. Para hoje, né, a gente vê que tem vários tipos de propriedade intelectual, aí seriam outras palestras, mas para hoje a gente separou dois pontos importantes, que são as marcas, que todo mundo tem contato, e as patentes também. As patentes todo mundo também conhece, todo mundo já ouviu falar, acha super complicado, mas patente é algo que às vezes é mais simples do que você imagina. E também é importante saber se realmente você precisa patentear. Tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho mais de como registrar, como é que eu posso avaliar se meu ativo, que a gente chama de ativo intangível, se eu devo ou não protegê-lo para aumentar o valor da minha empresa. Então, marca, todo mundo aqui da região conhece Cairu, né? A marca Sigo Cairu, que, né, produz, né, bicicleta, é uma maior fabricante de bicicleta da América do Sul. Eu poderia até arriscar, posso estar até errado, mas provavelmente pode ser a maior fabricante de bicicleta do hemisfério sul. Tá? Então, até eu vou verificar esse dado com informação que me passaram em off, mas daqui da América do Sul é a maior fabricante. Tá? Então, o que faz, né, você pode registrar como marca? A palavra mais importante da marca é distinguir. Então, você vai registrar uma marca, você quer distinguir o seu produto ou o seu serviço de qualquer outra coisa que exista, podendo ser igual ou diferente. Então, quando eu falo em Cairu, né, já nos vem à mente com a bicicleta. Aí você fala, Márcio, poxa, eu tenho essa palavra, né, a minha avó usava quando era pequeno, né, tal, para uma outra coisa que não está relacionada com a bicicleta, eu queria registrar. Aí você fala, mas vai ter confusão? Se eu registrar restaurante Cairu, alguém vai achar que ela vende de comida e bicicleta? Fala, não. Então, ela está distinguindo dali. Então, eu posso registrar Cairu em uma outra classe de serviço ou produto, a não ser que a marca tenha distinguibilidade tão grande, mas tão grande, que ela é conhecida por todo mundo e aí pode causar confusão.
Se eu puder causar confusão com outra marca, aí a sua possibilidade de registrar é muito pequena, tá? Então, só para a gente ler aqui, ó, marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos e serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Então, quando eu falo em Cairu, eu já sei que é uma bicicleta que é produzida aqui em Rondônia, né, e que vende em tudo que é loja. A gente pega aqui, ó, quando eu vou trabalhar, né, ainda mais com a questão de marca, a gente tem uma lei que é a 9279, que é a Lei da Propriedade Industrial. A Lei da Propriedade Industrial, ela traz em seus artigos a definição de marca, patente e outros tipos de propriedade industrial. Pegando aqui a parte da lei, né, que é o que vai te dar proteção em caso de judicialização, a definição é muito parecida. Ó lá. Marcas são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Tá? Então, eu não posso registrar qualquer coisa. Então, é muito comum, ainda mais quando né, tem esse processo de popularização de alguns termos, de a pessoa tentar registrar um termo, só que o termo está ligado à apologia ao crime, ao uso de drogas, e isso não é registrável. Então, se entrar na proibição legal. A marca eu tenho, quanto à sua natureza, 3 tipos. Tá? Marca de produto ou serviço, que é o que a gente mais está acostumado a ver. Então, que vende o serviço de consultoria, ou advocacia, ou um serviço, ou um restaurante, né, que é um serviço de alimentação, ou o produto que a gente já viu, a manteiga tradição e a bicicleta também. A gente também tem a marca coletiva. Tá? A marca coletiva essa é interessante justamente para essas comunidades que trabalham, né, com a bioeconomia. Tá? O que é interessante a marca coletiva? A marca coletiva ela é feita por um grupo de pessoas, então pode ser uma associação, uma cooperativa, que vai ter um produto distintivo, né? Ele se distingue dos outros com qualidade, coisa do tipo, e a gente consegue botar aqui aquele grupo de pessoas que pode usar aquela marca. E na coletiva você tem um manual de marca, você tem como usar a marca. Então, só pode usar a marca quem atingir aqueles níveis desejados pelo grupo. Né? Então, a marca coletiva ela é interessante porque ela reúne pessoas que têm a mesma qualidade de produto, isso dá força ao produto. E, por fim, a marca de certificação, que a gente consegue ver também em produtos que passaram por certificação. Então, eu tenho um produto, um ar-condicionado, por exemplo, que ele tem que ser classificado para ver se ele é econômico ou não. Aí tem A, B, C e D. Então, a marca de certificação ela vai fazer essa avaliação e vai certificar com relação aos seus produtos. No caso da região amazônica, você tem certificações voltadas a produtos orgânicos também. Aqui, com relação à forma de apresentação, como é que eu vejo a marca? Né? É muito comum a gente ter contato com a marca que é mais visual, né? A gente chama de logo, né? Até chama de logomarca. Então, existe uma discussão muito grande que esse termo não é muito correto, não existe logomarca, e sim a marca, mas é interessante que você consiga distinguir na hora de você registrar a sua marca. Por exemplo, eu tenho ali 3 tipos de expressão do produto Coca-Cola. Eu tenho a primeira, que é a nominativa, então o nome da Coca-Cola. Eu tenho a segunda, que é a mista, que é o nome da Coca-Cola mais estilizado. Né? E eu tenho uma marca que é bem interessante, que é a tridimensional. É uma marca que é pouco explorada na região amazônica. A marca tridimensional é um objeto. Muitas vezes, nesse caso da Coca-Cola, é a embalagem da Coca-Cola. Então, é muito comum produtos que são distintivos usarem a marca tridimensional para poder classificar o seu produto, para que você olhe na prateleira e fale, esse produto aqui é o meu produto. Olha que interessante. Então, se você está vendendo castanha e tem uma embalagem em forma de uma castanheira e você conseguiu o registro, é uma marca tridimensional. Tá? A marca nominativa é o que eu sugiro sempre aos que vão consultar a gente no mestrado Profinit, faz um atendimento aos empresários. Né? Então, quando o empresário, micro e pequeno empresário, é gratuito, né? Eles mandam um e-mail pedindo ajuda. Então, de uma forma mais voltada à educação, a gente mostra como é que se pode registrar a marca. A gente já ajudou, né, recentemente, a TV Caboquinho conseguir a sua marca, registrou a sua marca, e a gente teve um apoio à TV Caboquinho.
Tem outra marca aqui da região também que teve uma oposição, vou explicar depois o que é isso. Então, outra marca entrou contra ela, e a gente ajudou a redigir a oposição também nessa marca. Então, esse serviço é gratuito, a gente fica à disposição sempre que possível, a gente auxilia micro e pequeno empresário, quem sabe que é um recurso que eles não têm para poder pagar alguém. Registrar a marca vai custar entre R$1.000 a R$5.000 até R$10.000, dependendo do serviço que for pedir. E eu sempre sugiro começar pela marca nominativa. Se você tem um nome de um produto, né, que ele é distintivo, o serviço ou o produto que você tem, e esse nome, você, em vez de você pensar, vou pensar numa logo, vou pensar numa imagem primeiro, registra logo a marca. A marca é primeiro que registrou é quem vai ter direito. Tá? Tem algumas exceções, mas de modo geral registrei primeiro, tenho direito. Então você vai lá e pensou no nome, né? E esse nome você registra esse nome primeiro. Não precisa pensar na imagem. A imagem pode vir depois, porque a imagem da sua marca, no caso, a sua marca mista, ou a sua marca tridimensional, e também tem a figurativa, essa marca ela é construída. Ela vai sendo construída. E também para você, vou mostrar para frente, você saber se tem outra parecida ou igual, é mais difícil também para quem não tem recurso. Então, a nominativa é a mais fácil de buscar no banco de dados de marca. A marca aqui, essa marca é bem interessante, que é a figurativa. Se você for dar uma olhada, ela não leva nenhum elemento de letra, número, palavra, nada. Então, você olha para a figura, é somente a figura. Né, como a gente vê a marca do Banco do Brasil, como a gente vê, né, atualmente a marca da Nike. E, nesse caso, aqui, o tênis Adidas. Né? Então, você olha, você vê as 3 listras, você já fala, opa, isso aqui é Adidas. Então, ele pode registrar isso como marca. E, recentemente, o INPE aprovou o que chama de marca de posição, que é uma característica do seu produto que você consegue distinguir de outros produtos. Esse aqui é o sapato da Labotan, que ele tem o solado vermelho. É característico dessa empresa. Então, algo que ele conseguiu registrar como marca, coisa que antes no Brasil não tinha, e agora já está sendo aceito. O que eu preciso, né, para poder registrar a minha marca? O que são os pontos principais para registrar a minha marca? Tá? Eu tenho aqui 3 pontos. Disponibilidade, anterioridade e especialidade. Disponibilidade é se a marca está disponível. Então, se eu for registrar Cairu, para bicicleta, não está disponível. Coca-Cola, muito menos. Mas se eu for registrar a qualquer coisa que já esteja sob registro, proteção, né, então eu não posso registrar. Então tem que ter disponível. Se está disponível, né, o que eu faço? Eu faço uma busca na base de dados de marcas do INPE, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então eu vou lá e procuro aquele nome. Então eu vou lá e vejo se tem o nome, por exemplo, Ping, né, um grande parceiro nosso. Então, eu vou lá procurar a Ping. Tá? Aí eu faço uma busca em Ping e encontro um monte de marca registrada com Ping. O mundo acabou? Ainda não. Tá? Eu vou ver se essa marca, né, se tem autoridade, se tem alguma coisa antes de alguém colocou Ping para o produto ou serviço que eu ofereço. Tá? E, depois, eu tenho que pensar na especialidade. A especialidade, o que é interessante dela, que são as classes em que eu coloco a minha marca. Né? A gente tem 45 classes de produtos e serviços para a marca, e eu tenho que ver a Ping, qual o serviço que ela está prestando, ou qual o produto que ela está querendo entregar. Se já tiver esse nome registrado na classe que ele quer atuar, na classe que ele quer entregar, então já fica, não é que é impossível, já fica mais difícil registrar. Tá? É até interessante o caso da Ping, que eu aprendi muito com eles agora, que eles já tinham um nome, já estava registrado com uma outra empresa, no mesmo produto ou serviço que eles iam prestar. Só que a empresa era uma empresa de artigo esportivo. A Ping presta um outro tipo de serviço, um outro tipo de produto. E ela não estava utilizando, né, aquela marca para prestar aquele serviço. Então, se você encontrou a marca, falou, nossa, já tem alguém que registrou a marca, você tem que ver qual é a classe. Mesma classe que eu quero, é desenvolvimento de software. Nossa, então tem uma empresa que desenvolve software que tem o nome de Ping. Aí você vai ver que empresa é essa. Aí a empresa não tinha nada a ver com
desenvolvimento de software. Eu só posso registrar minha marca e mantê-la se eu estiver entregando aquele produto ou serviço. Eu não posso sair registrando qualquer marca por aí e depois qualquer outra empresa pode me tirar essa marca. Tá? Então, isso é interessante, porque quando o Bruno me mostrou, eu falei, então vai ser difícil, né? Acho que quase impossível, administrativamente. Mas eles foram judicialmente e conseguiram, via judicial, obter o direito de uso da marca, porque a empresa que estava com o nome de Ping, para o mesmo serviço que eles fazem, prestava outro tipo de serviço, eram artigos esportivos, nada a ver com o que a marca estava dizendo. Veracidade. Então, a sua marca não pode ser enganosa, você não pode estar querendo colocar algo que você não faz. Quando você preenche o formulário do INPE, você é autodeclarado. Você fala assim, eu presto esse serviço, eu entrego esse produto. Tá? Então, o INPE não faz essa verificação. É autodeclarado. Mas, a partir do momento que você prova que a empresa não faz, né, já perde, já pode perder. É interessante também que você não pode colocar na sua marca algo que você realmente não entrega de produto. Então, se você fala que está fazendo um produto e aquele produto não é aquilo, mesmo que você esteja desenvolvendo um software, que realmente o software não funciona também, é algo também que você pode entrar no juízo. Muito importante, territorialidade. Então, o registro da marca só serve para o país que foi registrada a marca. Então, se eu estou no Brasil, a Ping foi registrada aqui no Brasil, só vai servir no Brasil. Mas existe, né, alguns acordos internacionais que eu posso ampliar minha proteção para os países que são signatários desse acordo. E licitude. Tá? Eu não posso ter nada proibido por lei e estar registrando a minha marca ali. Tá? Então, se por exemplo, tem um caso recente até de uso de marca, que tentaram registrar uma marca de uma gíria, né, que é ligada ao uso de drogas. Né? Então, como droga é ilícita, e mesmo que a gíria é mais para quem conhece, né, não foi aceito o registro. Então, independente de ser algo, mas é cultura popular, é normal de falar. Palavrão também não posso registrar. Tá? Mas esse é um caráter mais subjetivo, tá? Porque existem algumas marcas que têm palavrão no nome. Tá? E por que conseguiu? Em alguns casos, o avaliador ele fala assim, não, tem um palavrão, mas não está ofendendo ninguém. O palavrão é algo usado para dentro da marca. Às vezes pode funcionar, tá? Depois até posso, em off, falar os exemplos daqui. Tá bom? E o que é interessante, né? Resumindo a questão de marca, né? A marca é um nome ou uma imagem que identifica um produto ou serviço. Perfeito. Para ter exclusividade sobre ela, é preciso fazer seu registro no INPE. Isso é muito importante. Só eu usar, né, eu botei um nome no meu produto, serviço, empresa, só eu estar usando não me dá direito. Outra pessoa pode chegar lá e registrar aquele nome? Pode. Teve até recente também o caso da Fadinha, que quando ganhou, né, o Mundial de Skate, pegou outra pessoa, uma advogada, e registrou o nome Fadinha, né, voltada à parte de artigo esportivo. Ela registrou. Ela pode até ser concedida a marca, mas a Fadinha tem direito em cima daquele nome. Tá? Porque ela tem até 6 meses para ela também registrar a marca e falar assim, não, eu tenho direito naquele nome. Só que a pessoa tem que saber disso. O que passa para a gente? Registrou, já era. Não. A não ser que você não se manifeste, passaram-se anos, aí você não tem mais como usar um princípio lá de exclusividade. Tá? Avaliar o tipo de marca a ser registrado. É marca de produto? É serviço? O que é interessante, muito interessante da marca, né? A gente até conversa muito com as startups. Evitar que o seu produto seja a sua marca. Tá? Então, se você tem um produto, um startup, que tem o nome lá, Gel alguma coisa, ou a própria Ping, e aí você tem um produto, você pode ter um produto com o mesmo nome da sua marca. Perfeito? Essa identificação. Mas é interessante que os seus próximos produtos sejam distintos, tenham outro nome também. Por quê? Porque te facilita até o licenciamento ou a cessão da marca. Negociar a marca. A marca é dos ativos intangíveis mais negociados no INPE. Então, o licenciamento de marca é o que mais tem de contrato de tecnologia do INPE, é o registro de marca.
Então, dependendo da sua estratégia, óbvio, da sua estratégia, você pode, né, realmente pensar, não, eu quero crescer minha empresa e depois eu quero vender minha empresa. Então, o seu produto está associado à marca. Ou você pode ter derivativos, né, algumas coisas derivadas do seu nome, que possam ser depois até passados adiante, que a pessoa ela pode utilizar aquele nome e não necessariamente ter uma relação com a empresa nascente. Avaliar a classificação da marca, né? A gente usa a classificação de Nice, então uma lista enorme, tem uma lista que explica cada uma das classes, tem outra lista mais detalhada, e essa é a parte que é muito importante, tá? Por mais que eu falei, por mais que você tenha a mesma classe, por exemplo, a Ping, ela desenvolve software, e você tem uma Ping, que ela faz assistência técnica de computador, pode ser que elas consigam registrar a marca também, tá? Sempre tem que pensar, o que eu quero registrar vai causar confusão no consumidor? Quem for consumir o meu produto vai achar que a Ping é a mesma Ping que consertou meu equipamento ou a Ping que vai desenvolver meu software? São públicos diferentes. Geralmente, quem vai precisar de suporte, manutenção, é um público diferente de quem vai precisar que desenvolva software. Tá? Então, isso ajuda bastante. Mas, como eu falei, é uma análise do examinador. Ele pode levar a achar que pode causar confusão. Tá? Então, quanto mais distintivo for o seu produto ou serviço, né, do concorrente de preferência, melhor para se registrar. O que é interessante também da marca? A marca é um produto tecnológico. Só que é uma marca, você não precisa de tecnologia para desenvolver aquele nome ou, né, aquela imagem, e sim um produto. Então, a marca serve para qualquer tipo de produto ou serviço. Você montou sua empresa, pode estar sua marca. Você presta um serviço, você pode estar sua marca também. Então, e você não precisa registrar uma marca só. Se você tem dúvida se você vai conseguir ou não aquela marca, você pode fazer mais de um registro de marca. O INPE ele concede desconto a micro, pequeno empresário, a pessoa física. Né? Hoje em dia está até mais interessante que ele vai... o INPE, agora o pagamento da taxa já inclui o certificado ao final. O custo total da marca para a pessoa física, né, micro, pequeno empresário, sai em torno de uns R$500, R$600, mais ou menos, né, para você mesmo registrar, e dura 10 anos. Então, é um investimento que vale a pena. Aí você pensa, pô, o que é interessante aqui? Pô, mas eu comecei um negócio agora e tal. De repente, você começou um negócio, né? Você não pensa em ter uma quantidade tão grande, né? Você quer ver qual que é. Para que eu vou registrar a marca se dura 10 anos? Porque, ao final, você pode ter criado um público que você pode depois ceder a sua marca, pode vender a sua marca, ou licenciar a sua marca. A franquia é também um dos maiores porcentagens de contratos tecnológicos do INPE também. Então, a gente tem marca e franquia. E a franquia está ligada à marca. Então, para a estratégia para a empresa ter sua marca registrada, não somente a proteção do serviço, mas também a valoração. Porque você pode acrescentar, você gastou R$500. Você pode, algumas marcas, algumas empresas que eu vi aqui, que começaram o seu serviço e depois pararam. E eu me interessaria comprar aquela marca, por mais que eu não fosse desenvolver naquele momento, mas eu podia comprar aquela marca para pensar num... Por quê? Porque já tenho um nome, o público já conhece, e eu posso comprar até dependendo da pessoa, quiser vender por R$500, R$1.000, R$1.500. Então, a marca, esse investimento, ele acaba sendo um investimento baixo, porque você pode começar pela nominativa, o nome da marca, sem se preocupar com a imagem da marca, vai fazer o depósito, vai gastar no máximo R$500, e tudo você faz por conta própria. Tá? E aí você consegue ter proteção por 10 anos. Ah, eu não quero mais trabalhar com essa startup. De repente, alguém da comunidade, né, do ecossistema, se interessa. Fala, não, eu vou comprar a sua marca. Né? Ele não quer comprar a empresa, ele está comprando a sua marca. Então, você licencia a marca para ele, ou cede a marca para ele via remuneração. Aqui é mostrando como é que eu faço a busca da marca. Então, no site do INPE, você vai ter a base de dados de marcas. Então, eu vou lá no site do INPE e tem lá base de marca, pista básica, marca titular e tal. Então, eu posso procurar pelo nome da marca. Então, aqui um exemplo, botei o nome Miolo. Se você vai ver, tem ali ó, classificação de Nice, que é onde eu posso colocar a classificação da marca. Eu não botei nada, eu quero saber o que tem. E 2 tipos, exata ou radical. Exata é o nome exato, radical será miolo alguma coisa. Ou alguma coisa miolo, tá? E aí, quando eu coloco miolo, eu tenho 145 processos. Aí, vocês podem ver,
ali tem um N do lado do miolo preto. N é nominativo, então a marca nominativa é só o nome da marca. E tem M. M é marca mista, tá? Então você vai ver a marca nominativa ou marca mista. E aí você vai ver ali quem é o titular e qual é a classe. Então eu consigo ver também se está extinto, se está arquivado. Se não tiver o registro ativo no INPE, vou poder registrar, tá? Só não posso pegar a mesma marca, se for marca mista, e botar a mesma marca mista, mas eu posso usar o mesmo nome, porque já está arquivado, está extinto, não está protegido. E eu tenho ali o Rzinho, que é a marca em vigor, a marca que está protegida, tá? Então, eu vou vendo um ponto importante, a classificação do lado, para saber qual produto ou serviço está oferecendo, e para saber também se eu tenho alguma imagem que eu estou infringindo. A minha marca que eu faço, ela é mista ou figurativa, eu tenho que estar atento não somente a da minha classe, a qualquer classe que possa causar confusão visual também, porque às vezes o avaliador pode levar isso em consideração. Essa sua marca está muito igual a outra marca ali, que não tem a ver, mas pode dar problema com o direito autoral, porque a imagem também é direito autoral. Então, são duas proteções. E aqui eu tenho, só como exemplo, 3 registros ativos, né, da busca feita com o nome miolo, que é uma para vinagre, outra para software, outra para vestuário, né? Então, eu consigo identificar que é possível registrar o mesmo nome em várias classes independentes e que não prestam o mesmo serviço, então não causa confusão. Ninguém vai chegar para alguém que está desenvolvendo um software e vai pedir um vinagre para ele, né? Ou então entrar na loja que vende vinagre ou vinho e vai pedir para desenvolver um software, né? Então, uma pessoa não faria isso normalmente. Para fazer esse registro, né, eu tenho que fazer meu cadastro no INPE, cadastro lá primeiro, lá tem os links bonitinhos, e eu vou depois baixar a GRU com relação ao serviço. Eu posso, com a minha mesma marca, por exemplo, se eu tenho a marca Miolo, eu posso registrar ela em várias classes diferentes, tá ok? Então, eu registro ela em várias classes diferentes também. Eu posso estar... eu tenho, de repente, uma empresa que presta vários tipos de serviços e produtos. Isso é interessante. Aqui o desconto. A pessoa física, microempresa, MEI, empresa de pequeno porte, cooperativa, instituição de pesquisa, então o IFRO tem desconto, o UNI tem desconto, entidades sem fim lucrativo, então ONGs, OCIPs e tal, e também órgãos públicos, consigo ter um desconto do INPE também. Aqui é só mostrando o nosso parceiro, que foi lá com a gente pedir ajuda, TV Caboquinho. Eles fizeram aqui, eles tinham, né, uma parte visual, ele podia registrar como marca mista, e a gente, conversando, achou mais interessante, né, para ele aprender a fazer a nominativa. E então, se alguém quiser fazer uma marca mista com o nome TV Caboquinho, também não pode. Tá? Então, está lá que a questão da marca. É importante que você tenha paciência e continue acompanhando, porque demora entre 18 meses a 24 meses para sair o parecer, tá? Então demora bastante. E ficar sempre atento à oposição da marca. Então, de repente, alguém que tivesse, às vezes, o nome Caboquinho, TV Caboquinho, lá registrado, podia fazer a oposição. Falar, essa marca não pode registrar, porque eu já tenho essa marca. E aí você pode responder ou não. É bom de responder que ajuda o analista, tá? E aqui o certificado. Né? Então, ele depositou em 31/10/2023 e teve a concessão em 17/6/2025. Tá? Então, isso confere a ele 10 anos de proteção. Para ele está ótimo. Agora, para a parte de patente. Então, já venceu a parte de marca. Abrir uma startup, é muito comum as startups começarem a não registrar suas marcas. Tá? Então, isso é complicado quando você vai fazer até a questão de investimento e coisas do tipo. E chega na parte um pouquinho mais refinada, que são as patentes. Essa imagem, para mostrar para vocês que patente, ela tem que resolver um problema técnico. Esse problema técnico, ele é algo que você pode pensar em que você está resolvendo. Isso aqui é uma patente deputada dos Estados Unidos, que é uma coleira para cobra. Né? Aí você pensa, qual é o problema técnico envolvido, né, com coleira para cobra? Você pode pensar, eu tenho aqui criadores de cobra, cerca de tantas pessoas que, né, ou criam cobra ou têm como animal de estimação, e ela precisa pegar sol, precisa se movimentar, sair por aí. Só que como é que eu vou sair com a cobra na rua? E eu, né, desenvolvi uma coleira que ela tem um mecanismo que prende, né, ao corpo da cobra e eu posso passear com ela. Então, resolvi um problema técnico, por mais
incrível que pareça, tá? E isso é patenteável, tá bom? Então, eu consigo desenvolver algo que não necessariamente me parece bom à primeira vista, mas que tem uma certa utilidade. Isso é a parte boa da patente. O que seria essa patente, né? Quando eu vou fazer a definição da patente? É um título de propriedade temporária outorgado pelo Estado. Então, eu tenho sempre que ter a chancela do Estado para a patente aos inventores e ou depositantes, vai ver a diferença disso, em relação à sua invenção. Tá? Aqui a gente pega também uma patente bem interessante, que é do iPhone, né? Uma das patentes do iPhone, que também é protegido. E, na maioria dos produtos, que às vezes a gente não tem essa noção, você tem vários tipos de patente, principalmente os produtos tecnológicos, você vai ter mais de uma patente. Você vai ter mais de um tipo de proteção. Então, você tem desenho industrial, você tem patente diretoral, você também vai ter marca, e, às vezes, várias marcas envolvidas no seu produto. Então, quando você vai fazer a sua licença do produto para que seja produzido, ou a cessão, tudo que tiver de ativo intangível vai entrar na sua conta também para negociar. Tá? De acordo com a Lei 9279, é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Tá? Isso é bem importante, porque a patente tem que ser algo que nunca foi feito antes. Se você falar assim, a minha avó ela faz um tipo de sardinha, que eu acho que vai ser um bom produto, posso enlatar essa sardinha, né, e vou vender por aí, sardinha com molho tucupi. Nunca foi feito isso antes. Aí eu falo, pô, mas sua avó ela faz isso há quanto tempo? Ela faz isso há 30 anos. E ela aprendeu com quem? Não, aprendeu na comunidade. Então, o conhecimento que a comunidade já tem. Se já tem a comunidade o conhecimento, se é do domínio comum, eu não posso patentear. Porque isso é para quê? Para evitar que as pessoas roubem conhecimento dos outros e tornem esse conhecimento exclusivo deles. Tá? Então, eu só posso patentear o que for novidade. O que seria essa novidade, de acordo com a lei? A invenção deverá ser nova, ou seja, não deve estar em uso ou ser de conhecimento de outras pessoas em nível mundial. Então, se você fala, pô, mas a minha avó é chilena, no Brasil não faz isso. Não dá. Estar no conhecimento das pessoas, eu não posso patentear. O que for tiver no domínio público, não posso patentear. E isso leva a um problema para a academia. O que a academia faz muito? Ela está muito acostumada a fazer o quê? Tudo que faz, que cria, desenvolve, né, vai num congresso que nem um louco e apresentar. Bota lá o seu banner e fala, aqui é o que eu estou fazendo. Isso depois, no Brasil, depois de 12 meses, eu perco o critério de novidade. No Brasil tem o que chama de período da graça, que são 12 meses a partir quando eu mostro minha invenção, né, eu abro minha invenção, que eu posso depositar. Isso no Brasil. Em outros países não tem. Então, se você tem algo novo, se você tem algo que você imagina que é patenteável, só exponha, só apresente depois que você tiver feito o seu registro da patente, tá? Que é o seu depósito do documento de patente. A atividade inventiva, essa aqui é bem interessante também, né? Porque ela vai trabalhar com que, assim, você pode, né, apresentar uma patente, só que ela não pode ser óbvia para o técnico. Então, de um certo modo, isso é subjetivo, bastante subjetivo, né? Então, você tem que, no seu documento, apresentar elementos que mostrem que aquilo ali não foi óbvio. Por mais que pareça que, nossa, por que eu não fiz isso antes? Isso aqui é tão simples. Ser simples não quer dizer que seja óbvio. Tá? Então, a não obviedade requer que a invenção não seja óbvia para alguém que é um especialista na área. A tua patente ela tem que mostrar realmente esses elementos que ninguém viu antes. Que ninguém conseguiu pensar nisso antes. E a aplicação industrial é a mais fácil. É o que você consegue produzir em larga escala. Então, algo artesanal, ela não é patenteável. É algo que somente uma pessoa consegue fazer, ela não é patenteável. Eu tenho que conseguir reproduzir aquela invenção. Tá? Então, eu consigo reproduzir ela em larga escala. E ela é útil. Aí, o útil, como eu falei, né, vai depender do problema técnico que você resolve. Aí, sim, eu enquadro na aplicação industrial. O mais comum na avaliação dos examinadores é que se pegue bastante na parte de atividade inventiva. Tá? Então, é onde eles tocam mais assunto quando dizem que não é. Geralmente, novidade,
aparece, assim, não tem tanto parecer falando da atividade, da novidade, desculpa, e muito menos da aplicação industrial, é o que mais passa também. Eu tenho 2 tipos, no Brasil tem até um terceiro, mas não vale a pena falar aqui, mas 2 tipos, que é a patente de invenção e o modelo de utilidade. Isso é do Brasil, outros países não têm modelo de utilidade. Patente de invenção é algo que ele é uma coisa totalmente nova. Tá? Então, é algo que eu criei, uma invenção nova. Modelo de utilidade, ele é um incremento, ele é algo que torna aquele produto melhor. Tá? Só para a gente poder ver a diferença, então aqui eu tenho patente de invenção, né? O que ela protege? Novas tecnologias associadas a produto ou processo, por exemplo, como um novo motor de carro ou uma nova forma de fabricar medicamentos. Fabricar medicamentos é coisa nova? Não, mas no processo é novo. Beleza, invenção. Patente de modelo de utilidade. Novas formas em projetos de uso prático, como utensílios ou ferramentas que apresentam melhorias no seu uso e na sua fabricação. Então, eu torno aquele produto melhor. Então, se eu tenho um produto que é utilizado, né, para poder fazer coleta de Tucumã, e eu melhoro aquele produto, torno ele, às vezes, mais leve, aí eu tenho que decidir se eu posso até, na hora do meu registro, colocar como invenção, mas o analítico vai falar, não, esse é modelo de utilidade. Fiz um filtro que melhora a qualidade da água, ele tanto pode ser patente de invenção ou modelo de utilidade, a depender do que você está entregando como uma invenção ou como melhoria. E a validade muda. Para patente de invenção, são 20 anos, né, e para modelo de utilidade, são 15 anos. Tá? A ideia do modelo de utilidade é que ele também acelere, que é mais fácil, do ponto de vista dos técnicos, né, de que eu incremente algo que existe do que eu criar algo totalmente novo. O que eu não posso colocar como patente? Tá? Descoberta, então, ali mostra o fóssil, então, descobri um fóssil, achei um fóssil, não posso patentear o fóssil. Tá? Teoria científica, também não é patenteável. Método matemático, não é patenteável, e concepções puramente abstratas. Tá? Então, geralmente, para teoria científica e método matemático, alguns interpretam como uma descoberta. Já estava lá, você só descobriu, você não criou isso do nada. Tá? Também não é patenteável. Esquemas, planos, princípios, métodos comerciais e tal. Toda essa parte também não é patenteável. Também não é patenteável. Um livro. Eu fiz um livro, vou patentear o livro. Não, o livro é protegido por outra propriedade industrial, intelectual, que é direito autoral. Se eu tem uma forma de apresentar informação, também não é patenteável. Né? Então, muitas pessoas usam o Power BI. Ele não é patenteável, mas ele tem um outro tipo de proteção que eu posso proteger até por desenho industrial. E regra de jogo. Tá? Eu posso patentear um jogo, por exemplo, um jogo de tabuleiro, mas a regra do jogo eu não posso patentear. Mas eu posso proteger por um outro tipo de propriedade intelectual. Posso proteger pelo livro que tem a regra do jogo. Técnicas, métodos operatórios, toda a parte voltada, né, à parte de medicina, né, a forma de fazer a cirurgia não é patenteável. Tá? E todo ou qualquer parte de micro-organismo. Então, quem é da bioeconomia, que pretende patentear o que encontrou, não vai conseguir patentear porque não é patenteável. Tá? O que eu tenho de interessante na patente, tá, com relação ao pedido, eu tenho que ter esses pontos que eu tenho que sempre saber. Tá? Quem desenvolveu o produto e serviço, quem desenvolveu o produto, né, seja a patente, né, o modelo de utilidade, patente de invenção, modelo de utilidade, eu vou ter o inventor. O inventor é aquela pessoa que está criando, está melhorando o produto. E pode ser também o depositante, que é quem vai abrir o processo e colocar lá os documentos de patente para análise. E também tem o titular. Então, tem 3 pessoas que pode ser a mesma pessoa. O inventor pode ser o depositante, pode ser o titular. O depositante pode ser também o titular, então você criou a patente, e aí, no caso, quem é servidor do IFRO, desenvolveu a patente, o depositante é o IFRO e o titular também é o IFRO. Tá? Então, em qualquer instituição pública, onde é desenvolvido qualquer produto, fruto do trabalho, o titular sempre vai ser, né, a instituição pública. Tá? E o depositante também vai ser a instituição pública. Então, eu sou servidor do IFRO, eu não posso desenvolver uma patente no IFRO,
depositar e me colocar como titular. Tá? Seria para o IFRO. Ou se você também está desenvolvendo para uma empresa, então a empresa também vai ser titular, a depender do contrato. Se não tiver contrato assinado, a empresa, explicitando, ela também seria titular. Tá? Aqui é só mostrando quais são os documentos que eu preciso para poder fazer a patente. No INPE tem uma ferramenta, Minha Primeira Patente, que tem toda essa parte que você precisa poder patentear. Tá? Então, você tem um relatório descritivo, quadro reivindicatório, desenho e resumo. Né? Só sendo bem rapidinho, o quadro relatório descritivo acaba sendo a descrição da invenção. Então, ela tem que estar bem completa. O quadro reivindicatório é o que você está protegendo. Tá? O desenho não é obrigatório, mas ajuda a quem está analisando. E, por fim, o resumo, ele traz todo o seu processo inventivo ali. Tá? Deixa eu ver. Tá. O que eu preciso ter, né, para a gente finalizar, o que eu preciso ter para a gente poder depositar a patente? Tá? Eu tenho que ter noção de que, quando eu depositar e tiver a carta patente, eu vou impedir terceiros de produzir. Perfeito. Então, se eu vou impedir terceiros de produzir a patente, então eu tenho um direito exclusivo. Segundo, né, se eu vou patentear um produto, tá, ou se eu vou patentear um processo, eu posso ter os dois. Eu posso patentear um processo que leva a um produto. Então, eu tenho as duas patentes e tal. E o titular da patente poderá conceder licença da sua patente a terceiros para que eles possam produzir. Isso é importante. Lembra do titular? Eu, como inventor do IFRO, não sou o titular. Eu não posso negociar com empresas. Eu posso fazer parte da negociação. Quem negocia é o IFRO. E o IFRO, nesse caso, seria quem representa o IFRO, é o Núcleo de Inovação Tecnológica. O IFRO, a UNIA, a Católica também. Então, quem pode realmente negociar com a empresa, né, para poder ceder, transferir essa patente, acaba sendo o NIT, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica. Eu não posso negociar. Eu posso até captar uma empresa, mas não posso negociar. Só o titular tem direito de fazer a negociação e direito de assinar contratos. Então, isso é muito importante. Tá? Primeiro, né, para você entender o que você quer patentear, se é produto, se é um processo. Depois, fazer a busca, saber, isso é muito importante, fazer a busca de anterioridade para saber se já tem alguma patente com o que você quer fazer. Então, em qualquer projeto, a patente é o primeiro passo. Você não faz um projeto para, ao final, falar, vou ter uma patente. Não, eu já vou começar meu projeto de pesquisa, ou meu projeto como inventor, sabendo que eu quero patentear. Aí você faz a busca na base de dados. Tá? Aqui é só mostrando como é que eu faço a busca. Você tem tanto a base de dados do INPE, que eu vou pegar a patente depositada no Brasil, e algumas bases de dados internacionais. O SpaceNet tem 140 milhões de patentes, documentos de patentes depositados lá. Então, eu consigo ver se, além do Brasil, não tenho no mundo. Tá? Depois que eu fiz todo esse processo, vi que não tem nada parecido, fiz meu projeto, preenchi os documentos, eu vou no INPE, e com o meu cadastro começo a colocar meus documentos de patente por lá, vou pagar a GRU, depois de pagar a GRU, né, vou acompanhar o pedido. Acompanhando o pedido para saber se eu vou ter ou não a carta patente. Então, são várias etapas importantes, né, desde o depósito da patente. O exame formal é só para ver se a documentação está de acordo com a norma do INPE. A publicação é que a sua patente ela fica para qualquer pessoa ver os seus documentos, até para saber se tem ou não patenteado. Então, de repente, eu tenho uma patente e eu falo, opa, essa patente que eu já tenho, então eu posso entrar com oposição. E o exame técnico, a parte do avaliador, tem uma decisão e, por fim, tem a minha expedição do meu documento, tá? Tem a minha carta patente. Isso pode demorar dependendo, entre 18 meses até 12 anos, a depender do tempo que eu vou fazer sua análise, tá ok? Acho que já acabou aqui, para finalizar. Então, a gente se coloca à disposição, né, como mestrado profissional, o Profinit, para quem quiser entender um pouco mais o patente sobre marca. Né? Lembrando que marca é uma estratégia inicial da sua startup, sua empresa registrar, e patente é uma estratégia um pouco mais complicada, porque patente, depois de ser concedida, você tem que pagar anuidade. Então, é um investimento maior. Né? As unidades não são baratas, como é feito o decênio da marca. Tá? Então, eu agradeço imensamente, mais uma vez, aos nossos parceiros da Católica e fico à disposição para qualquer pergunta. Obrigado.
Bom, nós queremos mais uma vez agradecer ao professor Dr. Márcio Miranda, coordenador do Profinit, do IFRO, com a sua palestra, seu projeto Vale Ouro, como proteger sua ideia e transformá-la em negócio. Bom,